parabenizar o Ministério Público Federal, né, pela sua dignidade, né, que está sendo aos poucos recuperada, porque nossos aparelhos de Estado ainda estão muito minados de figuras, né, que foram amparadas pela ditadura, que foram ajudadas a crescer sem nenhum esforço, sem nada, mas apenas bajulando a mão da tortura aqui no Brasil. Então eu quero parabenizar essas pessoas e eu quero dizer que esse momento para mim é um momento talvez um dos mais importantes da minha vida. Porque eu sonhei com esse momento. A minha infância toda. Eu sonhei com esse instante que eu estou vivendo agora. Porque eu tinha 5 anos. Quando a casa da gente foi invadida por todos os buracos que tinha. Janela, porta, por todo lado descia um homem invadindo a casa. E um jipe do exército ficou parado a alguns metros de distância da casa. Um jipe, o jipe que o senhor disse que recebeu na sua unidade de trabalho. Aquele jipe. Ficou lá parado, alguns metros. Por quê? Porque a operação se fazia silenciosa. A operação era realmente uma operação de sequestro. Então, um ficava lá, os outros vinham de mansinho, não vinham pela porta da frente, só vinham pela porta da frente quando os outros já tinham tomado todo o quarteirão e toda a casa. Eu não sei quantos monstros estavam naquele dia dentro da nossa casa. Mas, de acordo com o meu pai, em quem eu acredito, o senhor era um deles. O senhor comandava a operação monstruosa. Que, aliás, não era a primeira que o senhor comandava de prisão sobre ele. Porque, de acordo com a minha mãe, em uma outra prisão anterior àquela, que foi a última, o senhor tinha determinado que ele passaria os 43 dias de prisão incomunicável. Teria sido uma determinação sua. A minha mãe soube disso no quartel. Por ordem do sargento Marinho, ele está incomunicável. Então o senhor não era tão pequenininho quanto o senhor disse que era. O senhor podia utilizar-se de uma posição que aparentemente era pequena para fazer grandes coisas em prol da ditadura. Outra coisa que o senhor disse aqui, que não esperava passar por isso. Nem eu. Estamos hoje no mesmo barco. Eu não esperava olhar de frente para o senhor. Mas o senhor contava com a impunidade. Que era o que eu também temia. Eu também temia que tudo aquilo ficasse impune e que jamais eu pudesse encontrar um dos monstros que torturou meu pai. E torturou meu pai simplesmente porque ele era um homem de pensamento livre. Só por isso, esse era o grande crime que ele cometia. Porque ele nunca cometeu roubo, nunca cometeu assassinato, ele nunca fez uma atrocidade sequer. Mas ele tinha um pensamento livre. Ele não era subserviente à ditadura militar. E à direita brasileira, apodrecida, que até hoje fede. Então, estamos hoje no mesmo barco. E eu realmente compreendo quando o senhor diz que tem problemas com a morte. E eu acho que aí vai a minha pergunta. Porque certamente a morte é o fim do sofrimento. E o senhor se alimentava do sofrimento das pessoas. Realmente é muito ruim. Quando morre, acabou. Eu não posso mais torturar. Eu não posso mais ouvir o grito, eu não posso mais ouvir a dor, eu não posso mais ver o sangue derramar vivo. Porque a pessoa já se foi. Quando meu pai voltou dessa última prisão, 73, ele voltou todo destruído. Todo destruído. Não se faz aquilo com uma pessoa. A pessoa pode ter cometido o crime mais horrível, mas a pessoa não merece passar em vida por torturas degradantes,
E ele passou. Ele chegou todo destruído. E sabe por que ele chegou? Porque eu gritei. Eu aprendi a gritar com 5 anos de idade. Porque quando eu escutei, não sei se era o senhor, porque eu era muito pequena, não me lembro, alguém chegar para ele e dizer assim: fique calado, saia calado agora, não faça barulho. Não pode ter barulho algum. Eu escutei. E eu fui para a porta de casa, para a porta da rua e comecei a gritar. Juntou gente, o senhor lembra? Juntou muita gente. Porque nos gritos que eu dei, chamou a atenção de toda a vizinhança. E de repente, havia uma multidão na nossa porta. Muita gente, juntou mais de 100 pessoas. Porque até quem ia passando parava e ficava. E aí eu me lembro que um dos monstros que estava lá disse assim: a gente era para ter feito o serviço ligeiro, tem um monte de gente aí fora, está cheio de testemunha. E aí eu gritava mais. Mas eu gritei tanto, que eu apaguei depois. E eu aprendi que é preciso gritar na vida. Porque muitas vezes o silêncio é tudo que contribui para a maldade, para a perversidade. E ele saiu, porque ele era do meu tamanho, mas era cheio de vontade de viver, cheio de coragem, tinha um pensamento livre. E ele deixou isso para a gente. E a coragem também, muita coragem, porque ele nunca se arrependeu. É isso que eu queria lhe dizer. Ele nunca se arrependeu de nada do que ele fez. Todas as torturas que ele sofreu não tiraram dele a dignidade e o pensamento livre e o respeito pelas pessoas. Inclusive, ele chegava a dizer que nós tínhamos que perdoar, porque ele perdoava os seus algozes. Ele dizia isso. Temos uma fita, uma gravação no aniversário de 90 anos dele, em que ele dizia: eu perdoo os meus algozes, foram outros tempos. Eu só quero que os meus filhos mantenham viva esta luta pela liberdade e pelo direito aos trabalhadores e ao povo brasileiro. É só isso que eu quero. Mas eu não sou tão boazinha quanto ele, não. Eu não lhe perdoo. Eu vim lhe dizer isso hoje. Sabe por quê? Porque o senhor quase matou meu pai. E porque o senhor roubou a minha infância. Eu não tive infância. O senhor roubou a minha alegria. O senhor roubou a minha inocência. O senhor me tornou uma criança triste e amedrontada. Isso o senhor hoje vai ouvir e vai levar daqui de presente. Voltando à história da morte, as torturas, elas significam que a vida, né? Então eu queria lhe perguntar, o que o senhor sentia? Porque assim, esse teatro todo que o senhor faz, muito bem feito, não convence a ninguém que está aqui. Né? Não convence. O senhor precisa saber disso, né? As pessoas, não é só o senhor que tem inteligência, todo mundo tem. A gente não pode, um dos grandes erros das pessoas é menosprezar a inteligência alheia. Então o senhor fazia o seu trabalho lá com toda a sua dedicação, o senhor se esforçava para mostrar serviço, né, para o Major Câmara, que era o seu chefe, né, que o senhor não identifica o seu chefe, mas ele era o seu chefe, o senhor sabe disso. Então o Bonerges Timóteo sofreu tortura do senhor, enlouqueceu Bonerges. Meu pai não enlouqueceu, por isso que eu sou feliz. Bonerges enlouqueceu. Tantas outras pessoas perderam a memória, perderam o rumo na vida. Oliveiros Oliveira. Ele não enlouqueceu. Oliveiros Oliveira está doente hoje em consequência das torturas. Mas ele foi outro homem que se manteve íntegro e vivo em defesa da liberdade e da democracia. Enquanto ele teve forças, ele nos honrou. Maura Ramos, professora Maura, que não tem condições de estar aqui hoje, por questões psicológicas mesmo. Eu tive diarreia hoje, sabe por que eu demorei por isso? Porque quando eu pensei que eu ia estar aqui hoje, eu fiquei doente. Mas pela força que a gente tem,
eu me levantei, saí do banheiro, porque merda mesmo tem aqui. E o senhor não estranha uma palavrinha dessa pequena não, assim, porque isso é nada diante de maltratar pessoas com extrema perversidade. Então eu lhe pergunto, o que o senhor sentia, tenho essa curiosidade, quando o senhor ouviu os gritos de dor daquelas pessoas que estavam ali ao alcance da sua mão, sendo torturadas, sendo destruídas em vida, mas sempre garantindo a vida, porque a morte é o problema. A morte realmente encerra tudo. Eu pergunto isso ao senhor, o que o senhor sentia? O senhor pode me dizer? Mas quando o senhor se depara com a vítima, aí o senhor se interrompe. Porque na realidade a sua atitude em relação às vítimas não era nada diplomática. Então, de repente, o senhor retorna ao sujeito antigo, ao sargento marinho verdadeiro. E aí, que eu quero lhe desejar que o senhor viva muitos, muitos, muitos e muitos anos. E que a sua memória, a sua verdadeira memória, seja a sua sentença. A cada segundo que essa memória lhe torture, que o senhor sofra pela sua própria memória. Esse é o meu desejo para o senhor. Que o senhor seja muito feliz com esta sua bela memória. A memória da verdade.